E aí, galera, beleza? Estamos aqui para falar de Jujutsu Kaisen 267. Vamos falar desse capítulo polêmico? Podemos chamar ele assim? Esse capítulo dividiu realmente a opinião da fandom. Você já deve saber do que eu tô falando, mas quem não sabe, fica aí no vídeo e me acompanhe. Mas as opiniões ficaram divididas entre quem gostou, quem não gostou e quem tá no meio não sabe em qual dos grupos se enfiar. Mas vamos falar mais disso depois da abertura. Nerd Clover. Bem, galera, vamos falar desse capítulo. Mas antes, deixem o like para me ajudar no engajamento aqui do canal. Compartilhem o vídeo para mais pessoas conhecerem meu trabalho, verem minhas teorias que eu lanço de vez em quando, verem as besteiras que eu falo. E se inscrevam no canal. A maioria do meu público não é inscrito e eu quero mudar esses números. Todo mundo inscrito, ninguém é desinscrito. Essa palavra existe? Não sei. Bem, o capítulo se inicia naquele flashback do treinamento de corpo, do treinamento de troca de corpos. E tá o Yuta e o Gojo. E é muito estranho ver o Gojo no corpo do Yuta atuando como ele, sendo que o Yuta tem aquela cara de depressivo. E o Yuta atuando no corpo do Gojo, sendo que o Gojo é todo... Qual é a palavra? Extrovertido. Cara, muito estranho. Você estranha pela atitude de ambos os personagens estarem... Tá bom, isso é estranho, mas... Sinceramente, eu acho que eu queria mais ver disso, do tipo o Gojo atuando no corpo do Yuta, pra ver como é. Eu achei isso engraçado. Pode não ter sido intencional do autor, mas foi engraçado. Yuta tá pedindo o último dedo pra ele copiar o santuário do Sukuna. Só que o Gojo acha que não vai funcionar, porque o Yuta quer revelar que ele tem muitas condições para copiar. Por exemplo, se a pessoa ele pega o braço dela, esse braço é regenerado, a cópia perde o valor, não pode mais copiar. O que isso, pra mim, não faz o menor sentido. Cara, o autor nesse capítulo quis meter mais nerf no Yuta. Pô, já tá sendo nerfado há um tempo. Agora foi nerfado ainda mais. Caraca, não precisava. Tá, eu sei que copiar é uma técnica peona. Mas isso não faz sentido pra mim, porque, tipo, tá, Rica armazena informação do negócio. Como caralho essa informação é perdida se ainda tá dentro dela? Não faz sentido isso de valor energético desaparecer se a pessoa recuperar, se curar. Não achei muito viável isso. Achei essa limitação uma merda, não precisava. O Yuta já estava limitado com uns 5 minutos de poder invocar a Rika para valer. Então eu achei bem desnecessário, para ser sincero. Não achei que precisava dessa nerfada aí no Yuta para diminuir o potencial dele. Pô, não era necessário isso, caramba. Mas então, o Gojo não acho que vai funcionar porque, tá, o Yuta pode até tentar, mas é um décimo do Sukuna. Talvez as condições não funcionem. Mesmo que o Yuta poderia fazer um pacto de limitar a quantidade de usos para funcionar. Mas o Gojo tem outra ideia. E ele vai falar com o Itadori. O Itadori explica suas condições de cópia. E até nos revelado que o Charles, para pegar a técnica dele, arrancaram parte da costela dele e prometeram curar depois. Mas já vimos que depois de um tempo, a técnica reversa não cura. Então o Charles vai ficar para sempre sem isso? Porque aqui, a Kurozohana e o Togi, como eles sofreram ataque do Sukuna e não deu para curar a tempo, eles não podem recuperar os braços dele por técnica reversa, nem pela medicina tradicional. Então o Yuta vai ter essas cópias para sempre. É sério, eu não gosto dessa imitação. Então, para mim, não faz sentido o autor meter mais uma no rabo do Yuta para deixar ele mais fraco. Eu sei que o Yuta é bem forte, mas vamos ser sérios, ele não estava ainda no nível próximo dos monstros, do Gojo e do Sukuna. Então, eu achei essa imitação desnecessária, para dizer o mínimo sobre ela. Ah, tá. A Mimi tá junto e ela sussurrou pro Yuta perguntando se é uma boa falar pro Itadori as informações por causa dessa ressonância do Itadori com o Sukuna aí. Cara, eu não acho que isso faz sentido, porque, cara, eles discutiram um plano na frente do Itadori, o plano da espada do Carrasco.
E se fosse isso, tipo, se eles estivessem realmente preocupados com isso, era pro Itadori não estar sabendo de nenhum plano. E, tipo, eles não consideraram isso porque eles estavam com esse medo, mas foda-se. O Sukuna poderia pegar as informações da memória do Itadori quando ele quisesse essa ressonância estivesse realmente acontecendo. Mas não tá. Então, eu achei qualquer coisa isso aí, uma precaução, mas, cara, eles não consideraram. Peraí, a gente tá discutindo alguns planos na frente do Itadori. O Sukuna já vai saber disso. E bem que se ele soubesse, eu acho que ele não estaria nem ligando. Acho que ele nem viria de memórias novas do Itadori, do pensamento dele, se ele pudesse. Então, foi uma preocupação por nada. Yuta que só quer a lipação necessária pro Itadori para não afetar ele psicologicamente. Porque se o Itadori entrasse mentalmente instável, não ia dar bom. E ainda é falado que o Gojo deu uma sondada. Deu uma averiguada no Itadori e viu que ele já tem as técnicas do Sukuna gravadas nele. E que mesmo que ele não tenha manifestado elas ainda, elas já estão lá. Então, por isso que o Itadori deu o seu dedo pro Yuta e não gilerou. Só que aqui, o Gojo sondou o Itadori de acaba rabo. Fez a leitura dele e viu que ele estava com a técnica do Sukuna. E, de novo, ele não conseguiu ver a mudança, algo estranho naquele corte que ele poderia atravessar o Mugen. Ele não conseguiu ver isso. É o que eu já disse. A cada momento que o Gege, mesmo que quem não está explicando, mas cada momento parece que aquela morte fica mais sem sentido em vários pontos. Foi isso quando ele resolveu finalmente explicar sobre como funciona o corte, corta o mundo, só capítulo depois da morte do Gojo. O pessoal sobrevivendo, esse corte, essa dúvida seria se o corte se manifesta no alvo ou vai correndo como um corte normal. A cada momento fica mais feia aquela morte, na minha opinião. Então voltamos para Uta e o Sukuna fica pensando e percebe. O Yuta blefou. Cara, o Yuta foi o feiticeiro que mais ludibriou o Sukuna. E agora, e se parar pra pensar, após o Gojo, ele é o feiticeiro que foi mais importante para pelo menos conseguirem os planos funcionarem. Cara, aqui, graças a ele, foi que o Itadori conseguiu, naquela primeira vez, se conectar ao Megumi, porque tinha ele e a Rika e uma escada de Jacosh em cima do Sukuna para permitir que o Itadori conseguisse atacar o Sukuna sem permitir ele se movimentar. Foi ele que chegou mais perto com aquele vazio roxo, mesmo o autor nerfando, permitiu, chegou mais perto de matar o Sukuna naquele momento. Foi graças a usar o Togi, a Anja, essas cartadas dele foi o que mais deu pontos que levaram o Sukuna perto da morte, mesmo o autor ajudando o Sukuna, na minha opinião. Então ele deve estar com ódio mortal do Yuta. Só que aí continua a luta, o Sukuna despreza o domínio do Itadori, chamando gambiarra. Nada disso foi mais a... Não, acho que foi depois. Mas daí cortamos para aquele dedo do Sukuna, onde está o Tahime e o velho do Eco Ganji, que já deve estar cagando nas calças. Falando sobre o dedo, e eles têm um plano que, em vez de destruir, vamos a um pacto que basicamente vai transferir. Não transferir, não adianta transferir mais. Em vez de destruir, ele vai só permitir que a ação da técnica, o feito da técnica, seja passado para o Sukuna, não destruindo o dedo. E a pergunta que não me cala, por que caralho eles não deram esse dedo pro Itadori fazer esse pacto e ficar dando ataque que destrói a alma, mas transferindo pro corpo original? Tipo, a distância... Enquanto o Gojo está lutando contra o Sukuna, o Itadori poderia ir bombardeando o dedo e diminuindo a conexão do Sukuna com o Megumi. Eles não pensaram nisso? Não cogitaram isso? Tipo, se eles botassem aí dizendo que estavam com medo dessa ressonância do Itadori, ressoar com o dedo, se quando souber a posição desse dedo, saber da localização dele, até vai, mas não tem nada dizendo sobre isso. Eu fiquei me perguntando, tipo, ninguém pensou nisso?
que ele cogitou por causa dessa habilidade roubada de atingir a alma do Itadori, porque senão, tipo, eles fizeram 1001 planos e não pensaram nessa solução de usar o dedo assim como algo para nerfar o Sukuna enquanto luta contra o Gojo, para assim tornar a vitória do Gojo ainda mais fácil, mais certeira. Não, na verdade, se eles tiverem pensado, se eles pensassem isso, com certeza o autor ia pensar em alguma desculpinha farrapada para o Gojo ainda assim perder contra o Sukuna. Gege, você já tá com as costas queimadas, hein? Mas eles estão falando que alguém acordou há meia hora atrás. Nem a meia hora atrás, faz alguns poucos minutos, e essa é a Nobara coringada. Ela tá meio coringada nesse capítulo. E ela vai martelando os pegos no dedo do Sukuna. O Sukuna percebe, ele sente a dor da ressonância e abre a guarda. E aqui ela faz uma referência a quando o Itadori voltou à vida. E o Sukuna percebe, não, essa técnica daquela garota, isso é péssimo. E ele deixa o guarda aberto e o Itadori vai mandando bombaço na cara dele. Bombaço traz bombaço. E isso permite que o acerto garantido do Itadori seja ativado, que é o que eles destrinchar, desmantelar, sei lá, que acertam a alma que estão acertando o Sukuna. E, de novo, autor, faz o Sukuna mostrar fragilidade. Ele tá levando ataque na alma, essa barra de life dele já deveria estar assim, ó. Descendo ao rodo. Na verdade, eu já devia estar baixo pra caralho. Há muito tempo. E principalmente depois de levar um rosto do Yuta, que você salvou ele. Não finge que não salvou, não. Tu salvou, seu desgraça. Então, com isso, e o Sukuna com a brecha aberta, o Itadori mete um Black Flash no meio do peito do cara, fazendo ele perder as pupilas. E olha, isso tá muito com cara de ataque final. E eu acho que a luta poderia se encerrar aí. Não tem mais o que o Sukuna fazer, na minha opinião. Mas eu tô com o pé atrás. Eu estou com o pé atrás. Porque a GG Akutami, ele possa vir a inventar qualquer maracutaia para esse ataque do Itadori não derrubar finalmente o Sukuna. Acho que todo mundo deveria ficar com essa expectativa que talvez esse não seja o fim da luta. O Sukuna vai se levantar, vai estender essa luta, ou não. 5 capítulos. Se ele não vencer o Sukuna nesse agora, em 5 capítulos, na verdade 4 com esse, não tem mais o que fazer. Já pode dar a vitória pro Sukuna que, cara, já deu. Dá a vitória logo pra alguém, logo pro Sukuna ou pros feiticeiros de uma vez, porra. Só faz isso. E agora vamos falar do elefante branco no meio da sala. O castanho, na verdade. Nobara voltar. Vai ser uma parte rápida aqui. O que eu acho dessa volta? Cara, pra mim, foda-se. Tanto faz, tanto fez. Eu não ligava pro personagem. Tá morto ou vivo, então tanto faz pra mim. Mas por que eu dividi muito o fundo? Cara, vamos lá. O autor deu a entender que ela tinha morrido dentro da história. Não vou contar entrevistas que eu não vi sobre isso. E na própria... E nisso ele ficou tipo, acho que eu preciso mais tocar no assunto Nobara. E o que eu acho que ele deveria ter feito? Tá, ele queria trazer ela de volta. Trazer mais cedo. Porque ficou o timing muito conveniente para ela voltar agora na batalha final, no momento mais importante de todos. E tipo, se ele tivesse voltado a tocar nesse assunto, alterar aquela cena do Megumi do Fushiguro, tipo, o Megumi fala, mas não temos os balões e não vemos a expressão do Itadori, porque começou aquela cacofonia, aquela confusão com o exército americano. Então ele deixaria no mistério. Eles tocam no assunto novamente para cimentar que a Nobara está em coma e pode acordar a qualquer momento ou não, para deixar mais fresco e não pensar que foi um Deus Ex Machina para trazer ela de volta. Pode ter coisas, elementos na obra que favoreciam a voltar, mas eram meio escassos e já estavam frios nessa altura do campeonato. O autor deveria ter cozinhado esse plot mais um pouquinho, deixado ele morno para poder esquentar agora e ser
Oh, não, para, voltou! Um consenso geral que ela estava viva, não morta. E por isso que muita gente não gostou, porque ficou muito conveniente ela voltar agora. E tem gente que gostou que são fãs dela. Eu tô no grupo que não é o do meio, que não sabe em qual dos dois entrar. Eu tô no grupo de não ligo pra ela ter voltado. Então, dane-se, voltou. Ok. Viver o Sukuna apanhando é divertido. Então, por mim, passa. É isso. Então, eu vou querer a opinião de vocês. Foi legal a Nobara ter voltado? Não foi legal? Vocês acham que foi forçado? Ou não? Bem, esse foi o vídeo. Vamos postar até. Bye.